Boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa atual. Hoje nós vamos falar de um assunto bem polêmico que inclusive está rolando muito nas redes sociais. Um pai escreveu um bilhete para uma filha dizendo o seguinte: Catarina filhota, a partir de hoje, todos os dias, vou mudar a senha do Wi-Fi de casa. Para receber a senha de hoje, você precisa arrumar o teu quarto e lavar a louça. Do pai que te adora, Paulo. Isso tudo escrito nesse bilhetinho. Eu estou aqui com a Mônica Munirá e o Dr. Christian, né? São pessoas que lidam diretamente com crianças e adolescentes e que vão tentar explicar para a gente um pouco se isso está certo, está errado, se é um caminho que a gente deve seguir. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Dr. Christian. Boa tarde. O bilhete é bem sugestivo. Eu gostei bastante dessa ideia, viu? Tirar o Wi-Fi para conquistar ele de volta. Mônica, você como educadora, né, trabalha com crianças e adolescentes o tempo todo. O que você acha desse bilhete? Lembrando que essa menina tem 17 anos. Bom, o pai teve uma prudência, tá? Eu acho que houve uma prudência porque há momentos que se você deixar o excesso, é aquela situação, ou você excede muito ou você trava demais. Então ele fez uma prudência, ele tentou uma ação para tentar realmente o que você colocou, reconquistar né, essa filha para ela poder fazer as tarefas, porque é muito difícil, Luciano. Né? Está muito difícil. Então, assim, eu acho que, como eu coloquei, a criança tem, ou adolescente ou criança, é seu contexto. Sim. O contexto familiar é uma ação, o contexto escolar é outro. Mas tem que, de repente, você ter um limite, você não pode deixar as coisas soltas. Uma família, ou um pai, ou uma escola que deixa a permissividade acontecer e você achar que não pode fazer nada, então onde está a sua função? Ou de pai, ou de mãe, ou de educador? Agora o Dr. Christian, ao mesmo tempo ele botou do pai que te adora, né? Ele não deixou, não foi assim, aquela coisa rasgada. Foi com carinho é melhor? Eu acho que sim, eu acho que quem ama educa, e eu acho que o processo de educação, ele é basicamente um processo de dizer não, de impor limites. E se isso for feito de forma agressiva, a gente gera revolta, né? Isso tem que ser feito de uma forma tranquila. Agora, é claro que acontecendo uma ausência de resposta, você tem que ir apertando. Então, provavelmente esse pai, antes de cortar o Wi-Fi, ele pediu para a filha, ajuda na casa, lava a louça, arruma seu quarto. E nada. Né? E ela provavelmente estava o tempo todo no celular, né? Trocando centenas de mensagens com as amigas. E enquanto o pai tinha que fazer tudo sozinho, não é justo, né? Sim. Então, acho que é acertada a decisão dele. Agora, em contrapartida, a gente teve uma outra situação, que foi um menino japonês, que ele foi abandonado pelos pais numa floresta. Ele, inclusive, recebeu alta do hospital onde ficou internado depois de ser encontrado em um abrigo do exército japonês. E parece que esse menino, ele apenas estava jogando pedra, né, nos carros que passavam, alguma coisa desse tipo, um garoto de 7 anos. E aí? Qual a diferença aí dessa situação? Castigos diferentes, né? Se é que a gente pode chamar assim. Acho que nesse caso aí é uma negligência familiar, né? Porque isso aí ele excedeu, ele não podia ter feito isso com a criança. Não. Ele é um perigo. Nem uma hora, quanto mais tantos dias. Ele expôs esse filho a um perigo. Então é totalmente diferente. Isso aí foi um excesso de castigo, foi uma maldade. Eu vejo como uma crueldade, né? Familiar, que também tem isso. Se excede ao castigo, se excede à palavra, mas a ação é cruel. Então acho que nesse caso aí foi uma negligência mesmo. Dr. Christian. Sem dúvida, né? Eu acho que ele cometeu um crime, né, de maus tratos. Eu li a reportagem, parece que ele abandonou o garoto na floresta e o garoto conseguiu sobreviver durante 3 dias bebendo água da chuva, né? E estava muito assustado. Quer dizer, provavelmente esse garoto vai ficar com trauma por conta dessa situação. Vai ser difícil ele vencer esse trauma. Ele pode até vencer, mas eu acho que aí realmente existe uma rigidez. E o Japão é conhecido por ser uma cultura rígida. Sim. Mas esse tipo de situação não é isso não é adequada mesmo lá. Com certeza cadeia, né? Não, no Brasil, sim, mas mesmo lá no Japão, os pais inicialmente disseram para a polícia que tinham perdido o garoto, que o garoto tinha se perdido. Depois eles acabaram assumindo que realmente tinham abandonado o garoto. Então ali realmente é uma, né? Ali se excederam completamente. Então como que
que a gente chega assim? Qual é o limite, né? Dentro das nossas casas, a gente sabe lidar com os nossos filhos, a permissividade demais vai dar, assim, né, um caminho necessário que seu filho precisa. A escola é um complemento, né, Mônica? E não assim, a escola não educa, né? Qual é o papel? Eu acho que o papel da escola fundamental é o ensino. A aprendizagem. Si, né? O aprendizado desse aluno, claro, num contexto social. A escola não tem a função de educar, porém, a gente sabe que na prática é diferente também, certo? Agora, eu acho que dentro de um contexto escolar, o papel nosso, né, do educador, enfim, de todos que estão envolvidos na escola, é realmente limitar. Você tem uma regra, como você tem quando você vai a um cinema, quando você vai a um teatro, a um banco. Então, você vai começando a trabalhar com esse aluno, que é uma questão social, ele sai da casa dele, né, da família, para um contexto de escola. É ensiná-lo e traduzir isso para ele em forma de equilíbrio. Se você excede as regras que foram propostas em determinado contexto, que no nosso caso é a escola, ele vai ter sim, né, as punições, as conversas. A gente fala que é assim, você começa com a homeopatia, né? Doses homeopáticas de diálogo, você vai e para 85% isso dá resultado, certo? Quando você não tem um tipo de advertência. Você vai conversando oralmente, vai batendo papo mesmo, conversando no dia a dia. Isso quem faz muito bem são os coordenadores e os professores, né? Depois, se isso não acontece, se isso não dá um resultado prático, você tem sim uma questão da legislação. A escola é respaldada por um regimento. Aí primeiro chama-se a família. Chama-se a família, você conversa, tudo. É tudo muito um processo, Luciana. Tá? Então a gente faz um processo muito especificado e assim prudente, conversando mesmo. E a gente consegue, eu acho assim, eu estou há 30 anos, né, nesse trabalho. Nós temos bons resultados. E aí eu vou aproveitar uma pergunta que o Dr. Christian fez em off aqui com a gente. E os pais, eles estão mais permissivos ou eles estão mais durões? Dentro desse contexto escolar que você, né, percebe e lida com crianças a todo momento. Se a gente, acho que generalizar, né, você tem as exceções, claro que você vai ter sempre. Agora, não digo nem aqui em Friburgo, acho no Brasil. Vamos fazer um contexto. Há bastante permissividade. Aí depois, de repente, querer mudar isso... Você dá tudo para o seu filho, por exemplo. Você vai lá, dá para os teus exemplos, coisas materiais, vamos dizer, né? Então, você vai, enche de presente... Celular, brinquedo, tudo. Aí depois você tem que cortar, porque você sabe que você vai ter que cortar. Entendeu? Então, a gente hoje trabalha muito chamado consumo cognitivo. Você vai trabalhar o quê? Aquele consumo que seja necessário. Você tem que satisfazer a necessidade do teu filho, não o desejo. Sim. É legal isso aí. Nem sempre. Bom, no próximo bloco eu queria que o Dr. Christian respondesse pra gente o seguinte. Você falou de traumas, de sequelas que certas situações podem causar num jovem, num adolescente, numa criança. Daqui a pouco você responde esse assunto. Tá bem. No próximo bloco tem uma coisinha muito saborosa e a gente volta ainda com o programa atual.